Então, alguns dos amigos aí pediram que eu fizesse uma versão mais simplificada de um conversor, né? De um inversor, né? Então, nesse tutorial eu vou mostrar um passo a passo mais simples ainda do que os outros que eu já mostrei aqui, né? Deixei na placa somente a parte do circuito integrado aqui. Então, um circuito bem simples, mas um circuito muito potente, né? Vamos aqui à lista de componentes. Então, primeiro, um resistor 3,3K, laranja, vermelho. Esse resistor, ele é o normal mesmo, de pequena potência. Esse outro resistor é de 10K, marrom, preto, laranja. Só que esse aqui já é o de potência. Esse resistor vai ser usado do negativo aqui para o pino do terra, né? Para simular o efeito de aterramento. Então aqui está o primeiro resistor. Esse outro resistor de 10K tem que ser de uma potência maior. Capacitor 4,7 nanofarad, poliéster. Então o outro é capacitor 2200 microfarad por 16 volts, capacitor eletrolítico. 2200 por 16. Eu posso usar 2200 por 25? Pode, não tem problema. Pode usar 3300 por 16? Pode. Pode usar 3300 por 25? Pode. Então aqui é o capacitor de filtragem da entrada de 12 volts, né? Capacitor 5,6 microfarad por 400 volts, eletrolítico. 5,6 por 400 volts. Esse daqui é o que a gente tira dessas lâmpadas eletrônicas, né? Qualquer um desses de lâmpada eletrônica pode usar. Esse daqui, por exemplo, 400 volts, 6 microfarad, pode usar também. Até mesmo esse daqui, ó, ele é apenas 3,3 microfarad por 400 volts. Isso aqui é bem pequeno, ó, mas pode usar isso aqui também. Então, dois MOSFETs IRF 3205, né? Então pode usar também o 3306, pode usar o IRF 1104, pode usar IRF 1405, né? Dois MOSFET. Aqui os isoladores aqui que isolam o parafuso para não tocar na parte metálica. E tem também o isolador aqui, ó. Então esse isolador, o isolador do parafuso e o isolador aqui do componente, você vai encontrar aí na sucata de fonte chaveada. Então 4 diodos ultrafast HR305. Circuito integrado USG3525. O USG3525 e o soquete de 8 mais 8 pinos. A placa perfurada de 5 por 10 centímetros. Transformador de ferrite é o mesmo que a gente usou nos outros vídeos, o mesmo modelo, retirado de fonte chaveada, né? Transformador com center tape, né? Que é a tomada central. Fusível automotivo 30 amperes, né? Esse verde, ele é o de 30 amperes, mas aí a gente vai testar também o de 40 amperes. A gente vai fazer os testes e ver qual é o que vai para deixar no circuito. Os cabos, né? Cabos vermelho e preto. Esses cabos aqui eu tirei de um no break, de um Stay 600. Esse cabo aqui é o 4 mm. E aí mais dois pedaços do cabo 4 mm. Dois pretos e dois vermelhos, né? Do mesmo cabo de 4 mm. Pedaços de fio, um vermelho e um preto. Esse daqui eu tirei de fonte. E a tomada de saída de energia eu também retirei de uma fonte. Esse aqui é o padrão antigo, mas você já pode aí utilizar o padrão novo. Então aqui está o nosso esquema eletrônico. É um esquema bem resumido, né? Temos aqui o circuito integrado, um capacitor e um resistor. Temos o comando que vai para os dois MOSFETs, o transformador, a ponte de diodo e o capacitor eletrolítico aqui na saída.
Então o primeiro ponto, que é do pino 1 para o pino 9, foi o que a gente usou um jump aqui de um lado para outro. Então nós temos aqui o pino 1, que é esse daqui, e vai para o pino 9 pelo jumper, que vai aqui para o outro lado, né? Vai aqui até o pino 9. Tá aqui o pino 9. Aí temos aqui o pino 2, que vem até o pino 16, que está aqui. O 3 e o 4 não é utilizado, né? O pino 5 está em contato aqui com o pino 7. E os dois aqui estão aqui. O pino 5 vem também aqui para... vem ligado no capacitor, ligado aqui no negativo. Aqui é o pino 6, que está ligado ao resistor. Esse capacitor com esse resistor são responsáveis pela frequência de oscilação do inversor, né? Então o pino 8 aqui não é utilizado. Aqui em cima é o pino 9, que a gente já viu, que vai para o pino 1. O pino 10 tá ligado no 12 aqui, ó. E os dois vai para o negativo. Então aqui tem o pino 11, que sai para o MOSFET, né? Pino 11, né? Aqui é o 13. O 13 tá ligado no 15. E os dois aqui para o positivo. Aqui é o 14, é o pino que vai para o outro MOSFET. Então essa é a ligação do nosso circuito integrado. Fio positivo e o fio negativo da alimentação. E aqui o pino 11 e o pino 14 é que vai para o gate dos MOSFETs, né? 8, 9, 10, 11. Então tá aqui o pino 11 e o pino 14. Então tá aqui os fios que irão ser ligados nos MOSFETs, né? O pino 1 do CI e é desse lado aqui, ó. Então tá aqui o meu cabo positivo, que será ligado aqui no center tape do transformador. Agora antes aqui eu tenho um fusível, né, que vai proteger o meu circuito. Então a gente vai testar o fusível de 30 amperes. Esse fusível eu retirei também de um no-break STEI 600. Então tá o cabo positivo que eu retirei também do STEI 600. Então agora eu vou ligar o dreno dos MOSFETs, vou ligar no transformador, né? Então do mesmo jeito que a gente fez no outro vídeo, esses dois pinos aqui serão ligados juntos e esses dois também. Antes de terminar de soldar os outros terminais, vou fazer logo o teste dos dois MOSFETs. Então aqui eu vou zerar, ó. Eu dou um curto-circuito aqui nos pinos, zerei. Ponta de
a ponta preta aqui no D, no dreno. Então aqui deu na faixa de 500, né? Então eu tiro aqui, dou um toque aqui, ó, e retorno. Então ficou agora 112. Então eu tiro essa ponta, dou um toque aqui e retorno. Então novamente os 500, né, na faixa dos 500. Então esse outro aqui tem que estar nas mesmas características, né? Então vou zerar aqui, ó. Então na faixa dos 500 eu pego esse pino agora, dou um toque aqui no gate e retorno. Então ficou 95, né? Ficou próximo, o outro ficou 100. Então tá próximo. Então agora eu tiro esse pino, venho aqui e retorno. Então retorna para na faixa dos 500, né? Certo? Então os dois estão com as mesmas características. Eu vou testar outros aqui só para você ver a diferença, né? Vamos ver o comportamento desses dois aqui. Eu vou zerar aqui, ó. Então aqui, ó. Então, na faixa dos 500, né? Eu vou tirar esse pino, venho aqui no gate e retorno. Então vê que aqui já ficou 212, né? Enquanto o outro ficou na faixa dos 100, esse aqui tá na faixa dos 200. Eu colei aqui 2 pedaços de fio, colei com super bond aqui em cima do dissipador, 2 pedaços de fio, né, que é para não ficar forçando o MOSFET, né. Então tem os 2 pedaços de fio que vai ser ligado no source de cada MOSFET. E aqui eu vou ligar o meu terminal negativo, né? E aí eu fiz a ligação dos 2 sols aqui no negativo, né? Então agora eu vou fazer a interligação aqui entre os 2 circuitos, né? Eu vou alimentar o meu circuito aqui com positivo e negativo e vou ligar os fios aqui até dos 2 MOSFETs. Soldar o negativo aqui. Aqui eu vou cortar mais um pouco o fio do positivo, ficou muito grande, né? Eu vou ligar aqui após o fusível, né? Então aqui nos diodos ultrafast, então eu não tenho 4 iguais também não. Eu vou misturar aqui 4 modelos que eu tenho aqui, todos eles retirados de sucata de monitor de tubo, né? Então eu vou ter o HE305, né? MUR460, o F5404 e o HR306. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar um anodo com um catodo, né, e ligar num terminal do transformador e aqui embaixo da mesma forma, né? Então a ponte de diodo é simplesmente isso aqui, né? Ligado o anodo com o catodo, aqui também o anodo com o catodo, né? E esses daqui vão para a saída aqui do transformador. Primeiramente a gente vai ligar nessas 2 saídas, mas somente para fazer o primeiro teste. Esses ultrafast aqui, alguns deles têm uma fuga, mas tem um limite de fuga que a gente pode tolerar neles. Esses que eu estou usando aqui no circuito, 3 desses daqui tem fuga, mas a fuga é muito alta, então não vai ter problema. Na escala do BIP, né? Então o comportamento normal dele aqui, né?
e desse lado ele não conduz. Então se você colocar na escala de 200 mega, então esse aqui ele vai apresentar uma fuga 52.8, né, mega. Então mesmo assim você pode usar ele. Então agora vamos ligar o capacitor, né? Então aqui do lado que está os dois cátodos, eu tenho o meu positivo e aqui embaixo o negativo. Então aqui é a fase, aqui é o terra e aqui é o neutro. Padrão antigo, né? Então o fase eu vou ligar no positivo, né? Que é aqui em cima. Terminal positivo, né? E agora eu vou ligar o negativo. O fio do neutro vai ser aqui no negativo. Ela é 12 volts, 20 watts. Então a primeira coisa é ligar com a lâmpada em série, né? Se tiver algum problema, a lâmpada vai ter que acender. Então a lâmpada não acendeu, o que significa dizer que está ok, né? Aqui é a escala do multímetro, 1000 volts, escala contínua. Por que que não posso ligar diretamente aqui, né? Que aqui eu vou ter uma tensão alternada. Então o que acontece é que essa frequência com que é feita o chaveamento dos MOSFET é uma frequência muito alta. Vai variar aí de 16 kHz a 25 kHz. Então é uma frequência muito alta. E os equipamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia, aqui no Brasil, é 60 Hz. Então veja aí a diferença, né? De 60 Hz para 16.000 Hz, né? No caso, 16 kHz. Então o que é que acontece? Se eu ligar o equipamento, qualquer equipamento aqui, eu vou estar forçando o meu circuito. Pode queimar os MOSFETs, né? E o equipamento também não vai funcionar adequadamente. Então como é que eu faço, né, para anular essa alta frequência? O que eu faço é simplesmente colocar a ponte de diodo e o capacitor, e com isso eu transformo essa tensão numa tensão contínua. Como é que eu consigo ligar um equipamento da tensão alternada numa tensão contínua, né? Mas eu posso fazer isso, né? Vamos supor um teste, né? Você pega 10 baterias dessa daqui e liga em série. Você vai ter em torno de 127 volts, mais ou menos. Então, se você ligar nessas baterias, se você ligar uma furadeira, você vai conseguir fazer ela funcionar. No caso dos eletrodomésticos, muitos tipos de motores funcionam com a tensão contínua, né? Esses exemplos que a gente mostrou nos últimos vídeos, né? Liquidificador, aspirador de pó, furadeira, né? Serra mármore e muitos outros equipamentos que a gente testou, todos eles também funcionam com tensão contínua. Agora, por exemplo, outros tipos de motores, né? Como ventiladores, né? Ventiladores não funcionam com tensão contínua, só vai funcionar com tensão alternada. E também alguns equipamentos que usam transformadores com núcleo de ferro, né? Por exemplo, aqueles rádios antigos, né? Você não vai conseguir ligar na tensão contínua, você não consegue. Então essa tensão contínua, você tem algumas limitações, né? Então aqui está dando 196 e eu vou ligar a lâmpada também, essa lâmpada de 100 watts, para a gente ver a queda, né? Então ele cai para 142, né? Praticamente na mesma característica daquele dos outros que a gente montou nos outros vídeos, né? Onde a gente usa o TL494. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros vídeos, né? A gente vai aumentar a tensão de saída para um valor mais próximo de 220. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar somente esse lado aqui.
Eu vou fazer um jump aqui desse pino para esse pino, né? Somar esse enrolamento da saída com esse enrolamento aqui do primário. O outro pino aqui vai ser ligado agora aqui para os diodos, né? Pronto, e com isso eu estou somando aqui o enrolamento da saída com o enrolamento da entrada, né? Então vou ligar aqui o inversor. Então a tensão está 270, 275. Então vou ligar a lâmpada agora e observar para quanto que vai cair agora após a mudança. Então aí ficou em 204 volts, né? Então aí nós já temos uma tensão mais próxima de 220. Fazendo aqui o teste da furadeira. Então esse teste aqui com a serra mármore é para demonstrar aqui a potência do inversor, né? Se você for trabalhar utilizando a serra mármore, o ideal é colocar pelo menos um MOSFET mais potente aqui, né? Que nem o 3306 ou então o 1405. Então aí você aumenta a potência do MOSFET, né? Aqui eu estou usando o IRF 3205. Se eu deixar esse serra mármore ligado por muito tempo, ele vai esquentar tanto que vai queimar os MOSFET, né? Mas eu posso ligar por período pequeno, eu posso ligar sem problema, né? Então aqui quando eu liguei, eu vou mostrar aqui mais de perto que eu liguei. Quando eu liguei aí o serra mármore, ele partiu o fusível, né? Deixa eu mostrar aqui o fusível de perto, né? Então ele partiu aqui o fusível, que é de 30 amperes, né? Então dá para ver aí que o fusível partiu. Então o ideal é deixar com o fusível realmente de 30 amperes, deixar para que a capacidade dele seja realmente essa daqui, né? Se eu ligar uma carga maior do que isso, o fusível vai partir. Então para isso é justamente a proteção do meu inversor, né? Então se você for usar o serra mármore, então você aumenta aqui os MOSFET e coloca o fusível de 40 amperes, que é esse aqui de cor laranja. Para uso contínuo desse inversor, ele é mais indicado para computadores, né? Para ligar TV, alguns eletrodomésticos menos potentes, né? Então aqui eu substituí o fusível de 30 pelo de 40, né? Então é só para eu poder testar o serra mármore. Aqui os MOSFETs esquentaram, né? Esquentaram, não foi muito assim não. Então a quentura é normal mesmo. Transformador não esquenta nada, nada, nada.
Então, para eu mudar para a versão de 127 volts, a única coisa que eu vou fazer é tirar esse fio daqui e soldar aqui no meio, tá? Esse pino do transformador que normalmente não é usado. Na realidade ele nem pino aqui não tem, né? Tá só o local onde uma bobina se encontra com a outra. Então eu vou tirar o meu fio daqui e soldar aqui no meio, né? Então agora, depois da mudança, eu vou verificar como ficou aqui, né? Então aqui aparece 176, então, 175, né? Colocar uma lâmpada aqui de 100 watts. Aí com a carga da lâmpada de 100 watts, eu tenho aí 126, 125, né? Ou seja, uma tensão realmente para 127 volts. Então aí com uma simples mudança desse fio, nós transformamos ele da versão de 220 para a versão de 127 volts. No último vídeo aí eu mostrei como é que se faz para adicionar mais espiras no transformador, né? Sem precisar desmontar, né? Mas alguns colegas aí também, eles desmontaram o transformador e fizeram um novo enrolamento, né? Para quem acha mais complicado, né? Tem essas maneiras que a gente mostrou aqui, maneiras bem simples, né? Para você aumentar ou diminuir a tensão de saída, né? Então, esse circuito integrado SG3525, ele possui um sistema de ajuste da tensão da saída muito eficiente, né? Então, se você quiser fazer, é muito simples, né? Como que se faz esse sistema de ajuste eletrônico, né? Você vai adicionar aqui na saída um resistor de 220K, né? Aí outro resistor de 270K. Então tá aqui, 220K, 270K. E por último aqui, você adiciona um potenciômetro. Esse potenciômetro aqui é de 20K. Então aqui eu fiz um divisor de tensão, né? Com resistores. E nesse ponto aqui, ele vai para... Então aqui ele vai para o pino 1. O pino 1 do CI. Mas para isso, você vai ter que desfazer essa conexão aqui com o pino 9, né? E no pino 9, você vai colocar um capacitor de 100 nanofarad. Esse capacitor que está escrito aqui 104. Esse capacitor vai ficar do pino 9 para o negativo. Quando você ajustar aqui o trimpote, então você vai deixar a tensão na saída exatamente no valor que você quiser, dependendo do transformador, é lógico, né? Então, se você tem uma tensão acima de 220, você vai ajustar para 220. Se você tem a tensão acima de 127, você vai conseguir regular para 127. Lembrando que nesse caso, onde eu faço esse ajuste, eu vou exigir um pouquinho mais também aqui dos MOSFET. Porque o que acontece nesse ajuste é que os MOSFETs são forçados a fazer essa regulagem. Então com isso eu perco um pouquinho, né, da potência dos MOSFET, né? Então você vai fazer os testes e ver se compensa, dependendo da carga que você vai utilizar, né? Se você for utilizar um computador ou uma televisão, com certeza que compensa, né, fazer esse ajuste. Mas se você for utilizar cargas muito pesadas, né, tipo furadeira, né, tipo serra mármore, aí não compensa fazer esse ajuste. Esse ajuste é mais para você usar cargas menores. Também é possível usar esse inversor aqui com aqueles transformadores de núcleo de ferro, né? Se você retirar um transformador do no-break STEI 600, né, STEI 700, com esse mesmo circuito você também pode utilizar com aquele transformador, né? Para isso, o que você vai mudar?
A única coisa que você vai mudar é a frequência do oscilador, né? Quando a gente fez com o TL494, aqui na segunda etapa do último vídeo, né? Do projeto do inversor aqui da ponte H, o que é que acontece? Esse TL494, ele está operando para a frequência de 60 Hz. Então o TL494, ele utiliza aqui um capacitor de 100 nano e no pino 6 ele utiliza um resistor de 114K. Então, se você pegar esse capacitor de 100 nano e esse resistor de 114K e usar aqui no SG3525, né? Então vai substituir esse capacitor por um de 100 nano e vai substituir esse resistor por um de 114K. Então dessa forma o oscilador vai ficar na frequência de 60 Hz. Então na frequência de 60 Hz você pode usar o transformador de núcleo de ferro, né? Uma vez usando o transformador de núcleo de ferro, aí você não vai utilizar a ponte de diodo e nem o capacitor. Quando o transformador já é na frequência de 60 Hz, você já vai poder utilizar na saída do próprio transformador para ligar os equipamentos, né? Então eu quero aproveitar também para dar mais uma dica em relação à segunda etapa do nosso último projeto, que usa o TL494, né? Então, para eliminar mais a instabilidade na saída, para a tensão não ficar variando muito, né? Aqui na saída dessa segunda etapa, a dica é você utilizar aqui nessa alimentação positiva, né? Que vem para os diodos aqui, você vai utilizar nesse ponto aqui uma bobina de ferrite. Você pode usar uma dessas bobinas aqui que tem nessa sucata de lâmpada eletrônica, né? Vai colocar essa bobina aqui na alimentação que vem aqui para esses diodos. E com isso, você vai dar uma estabilidade bem maior ao circuito integrado para que ele não fique oscilando a frequência, né? Então, pessoal, maiores dicas a respeito da ponte H, né? De uma estabilização 100% para qualquer tipo de carga, né? Tanto para cargas resistivas quanto para cargas capacitivas. Essas informações só estarão disponíveis realmente no tutorial do DVD que eu estou preparando. Então, para os amigos aí que estão aguardando o DVD, em breve vai estar concluído, né? Então aí na descrição do vídeo, você pode ver o link aí para baixar o esquema eletrônico e também a lista de componentes.